Eu estava conversando aqui com a professora agora, a gente sempre faz os colóquios, né? O professor e o professor aqui sempre estão conosco aí, quando vai fazendo os aquecimentos para o vídeo, e a palavra sabotar, né? A professora estava comentando que foi uma semana passada com as suas alunas, os seus alunos, o pessoal estava sabotando porque era início das provas, na verdade estava fazendo uma revisão, né, professor? Revisão para preparar para as provas da semana lá na faculdade, onde ela também é docente, e ela comentou que durante as conversas com os alunos e com as alunas, o pessoal estava falando, eu estou me sabotando. E eu fiz essa reflexão com ela, porque eu fiz algumas palestras agora falando sobre o Ikigai e Flow nas organizações e vários executivos, várias executivas falavam assim, professor, realmente o meu inimigo maior está dentro de mim. Porque o Ikigai é o sentido da vida, propósito de vida. Então, no vídeo de hoje, eu quero conversar com você. Será que você se sabota, né? Será que você é o seu maior bloqueio no seu dia a dia? Vem cá, o processo do autoconhecimento, às vezes, é dolorido porque as pessoas se autojulgam, não é? Autoconhecimento não é autojulgamento. Autoconhecimento é o momento de você se autovalidar. Sim, o verbo validar. Por isso que dessa conexão que a gente tem de se autovalidar é se auto-permitir que você está em processo, né? Somos seres em construção, obras em construção, cérebros de obra. É uma frase genial, né? Não é mais mão de obra, sim cérebros de obra. Nosso conhecimento, a nossa expertise faz parte. Então já a pergunta já para a gente fazer o aquecimento, onde você é bom, onde você tem seus pontos fortes, onde você interrompe a sua autossabotagem e fala, peraí, aqui eu tenho ilhas de realização. Uida. O que é isso de ilhas de realização? Ilhas de realização é uma das ferramentas que eu compartilho no meu e-book, o Código da Produtividade. Sim, o e-book Código da Produtividade, que é ilha de realizações, Ueda. Ilha de realizações é um momento onde você realmente tem você trabalha os seus pontos fortes, onde você tem desejo, satisfação e aprendizagem rápida. Algumas perguntas, inclusive se você clicar aqui para adquirir o e-book Código da Produtividade, já vou dar a pista aqui, o spoiler, a partir da página 35. Sim, ela é baseada na regra 80-20 da obra do Richard Koch, né? Do Richard Koch. E as ilhas de realização é o seguinte, já começa, pega um papelzinho, uma caneta, né? Já vai respondendo, até mentalmente, responda aí, vamos lá, para a gente parar com a autossabotagem aí, já focar nos seus pontos fortes, onde você gera todo o processo de trabalhar suas virtudes. Quando eu me sinto mais energizada e mais focada, qualquer ambiente, pode ser familiar, social, profissional, onde você se sente mais energizado e mais focado. Mas, Ueda, por que é isso? Porque a nossa trajetória não é uma linha reta, né? Eu falo assim, a linha nossa, o pessoal tem feito muitas reflexões, professor, será que dá tempo de eu fazer a transição de carreira, tudo isso? Porque eu tenho, a pessoa faz uma linha, não. Aí eu falo, faz uma rede, quem você conhece, onde de repente você se sente energizado e focado, em qual ambiente você se sente energizado e focado. Já anotou algumas reflexões? Por exemplo, eu me sinto energizado e focado quando eu estou estudando, quando eu estou compartilhando informações, quando eu não me sinto energizado e focado, olhando para o espelho retrovisor, analisando o balanço. Eu fui gerente financeiro, acredite se quiser, as transições de vida que eu comecei a fazer reflexões, né? Teve um vídeo, inclusive, se inscreva no canal aqui, tem um vídeo que eu comento, não sei se já foi para o ar, quando um professor falou assim para mim, eu estava no cursinho, naquele dilema, eu queria fazer engenharia, pessoal, estava estudando, não sei se hoje ainda os cursinhos são de sala, ainda assim, porque minha filha é muito recente, ela fez cursinho, tudo isso, pré-vestibular, então tem a sala de exatas, biológicas e humanas. Eu estava na sala de exatas e participava muito dos laboratórios de redação. E um dos professores lá, né, que é um professor genial, hoje um dos grandes autores de livros de
de literatura, de gramática, né? Professor, você sabe quem eu estou falando, eu agradeço, porque ele já fez um processo de mentoria comigo. Num dos intervalos, ele perguntou, porque eu não saía dos laboratórios de redação, tudo isso, ele falou assim, você vai prestar vestibular para quê, Wade? Eu falei, engenharia. Aí ele olhou para mim e falou assim, você se vê, né, na minha idade sendo engenheiro? Ele tinha ele era jovem ainda, mas tinha alguns cabelos brancos, eu olhei só os cabelos brancos, eu falei, nossa, e assim, veio, né, instantaneamente, aí eu falei, nossa, fazendo cálculo e fazendo, e aí eu fiz lá mesmo, a partir daquele momento que a gente fiz as reflexões e no vestibular, prestei para História, minha primeira formação foi História, porque era linkado à questão das relações pessoais. Você vai estar fazendo a História, olha o passado, não, ele olha para o passado, mas para compreender também as relações pessoais, as relações efetivas do que é o comportamento humano. Vem cá, Peter Drucker, sabe? Peter Drucker, o grande papa da administração de empresa, as grandes leituras dele eram os livros de história, porque ele falava que a história era importante para entender um pouco a arte das pessoas lá atrás, de tomadas de decisões e tudo isso. Então, Peter Drucker lia livros de história, porque ele falava, vai se repetindo algumas coisas, e aí a gente vai compreendendo todo o processo. Mas, vem cá, a gente está falando de ilhas realizações, lá do e-book do Código da Produtividade. Outra pergunta, percebe, sinta e ouça. Como posso estruturar meu dia para maximizar essas minhas interações com as coisas que eu desejo, tenho satisfação e eu tenho aprendizagem rápida? Sim, o processo de transição ela tem que ser de uma forma muito estruturada, porque tem gente que fala, não, eu vou chutar o pau da barraca e vou fazer isso. Peraí, isso também é uma forma de você se auto-sabotar. Então, para que você perceba quais são os seus maiores bloqueios, muitas vezes os nossos bloqueios é focar nos nossos pontos fracos. A reflexão é a seguinte, porque muitas vezes os nossos pontos fracos são mais fortes que os nossos pontos fortes, se são pontos fracos. Confuso isso, né? Porque a sociedade vai gerando muitas vezes essas reflexões. Eu falo do boletim escolar, né? Sabe assim, do boletim, a criança chega com 10 em história, 10 em geografia, 4 em matemática, aí os pais vão fazer o feedback do quê? Dos quadros de matemática. E está correto, o quadro de matemática tem que aprimorar para passar de ano. Agora, dificilmente essa criança ela será excelente nesse ponto fraco. Tem que trabalhar também os feedbacks de reconhecimento nos pontos fortes. Percebe? O quanto que muitas vezes, a gente vai na onda, né, das pessoas e vai se auto-sabotando. Então, a auto-sabotagem tem muito a ver com do desconhecimento, olha que maluco, desconhecimento do meu próprio processo de autoconhecimento, quando a gente trabalha o processo do Ikigai, que é o sentido da vida, a razão de viver, o que são os pontos fortes, que eu faço bem, o que eu amo fazer, onde eu sou reconhecido ou remunerado e o que contribui para a sociedade, tudo isso é o processo do Ikigai, a base, né, dos estudos do Ikigai, dos estudos dos centenários, das centenárias, lá da ilha de Okinawa, do arquipélago japonês, né? Eder, você está falando isso porque você é japonês. Não, é o estudo, né, de vários cientistas de várias regiões de vários países, né? Dentre elas Costa Rica, dentre elas o ambiente, por exemplo, da Califórnia, e da região do Mediterrâneo, né, lá da Espanha, Portugal, Itália, onde você tem uma incidência, né, de bastante pessoas centenárias com qualidade de vida, né, dos aspectos biológicos, psicológicos, sociais, né, e também, né, quando a gente estuda dos ambientes organizacionais, a questão do BPSO 96, que é da professora Ana Cristina Limonge, professora orientadora da Universidade de São Paulo, né, que fez todo o processo de incentivo para que eu conhecesse cada vez mais, principalmente a psicologia positiva, mas voltando às ilhas de realização. As ilhas de realização têm a ver com o processo, sim, do Ikigai, porque é uma forma de você focar no que você faz bem feito, dos seus pontos. Vamos continuar aqui das ilhas de realizações que eu compartilho no e-book do Código da Produtividade. A gente tem algumas perguntas estratégicas. Vamos para as perguntas estratégicas. Para o quê? Para a gente quebrar o processo da autossabotagem, né? A gente eliminar não, né? Porque
são os ambientes. Mas o grande processo é, vamos lá, quais momentos do dia, né, que eu funciono melhor? Quais momentos? Tem gente que é mais notivo, né, respeitar esse, mas Ueda, eu ainda estou nesse processo, né, mas o processo de autoconhecimento já é uma maneira de você eliminar a autossabotagem. Como posso criar um ambiente que suporte esses momentos de alta produtividade? Vem cá, autoprodutividade, sim, é entrega de resultado, mas é também você fazer conexões no que faz sentido e significado. Não adianta nada você ser produtivo e não ter significado e sentido e não deixar legado para você. Sabe aquela coisa assim que você gosta de conversar, assuntos, de repente algo que você desenvolve na sua atividade profissional, né, que você fala, nossa, isso realmente é um legado para a pessoa que está do seu lado. Às vezes a gente fala, nossa, o legado tem que ser algo, não, algo que você melhorou a qualidade de vida de alguém, o atendimento de alguém. Eu sempre reforço isso, né, independente da atividade que você faz, tem um propósito. Vem cá, propósito não é luxo, não, porque às vezes a pessoa, a pessoa tem um propósito disso, não, propósito é o que você de repente faz de algo de bom, que você faz a diferença. Eu faço, nas minhas palestras, eu sempre reforço isso, pelo menos para mim, é permitir que a pessoa respire melhor, né, numa conversa aqui, onde você possa ter esse compartilhamento de informações. E eu quero compartilhar essa questão de a gente sempre fazer essas reflexões, de você também se autovalidar, né? Se autovalidar e não autojulgamento. Provavelmente um dos maiores inimigos que a gente tem no nosso dia a dia é o interno, né? Por isso que Daniel Goleman foi genial no processo da inteligência emocional, a primeira competência emocional, autoconhecimento, porque às vezes, quando entra nessa fase, entra no processo de autojulgamento. E a gente tem que evitar esses momentos, tá? E eu quero fazer aqui a conversa com a Brené Brown, da Arte da Imperfeição. Esse livro é genial, genial. A Brené Brown tem esse estudo muito bacana de você trabalhar um processo de você ter um momento de aceitação, Vamos fazer essa conversa, porque a gente está falando de autossabotagem, né? E por que o autoconhecimento e a autovalidação destrava o nosso crescimento, é uma forma de ajudar nesse processo. Porque quando, muitas vezes, eu percebo muito nas devolutivas, tanto do DISC, quanto nas mentorias que eu faço, em sala de aula, nas conversas que a gente está tendo, não é, professora? Você falou, né, dos alunos que ficam se autobloqueando, né? Autobloqueio, autossabotagem, porque é importante a gente ter autoempatia, né? Ter autovalidação. E aqui na Arte da Imperfeição, ela fala um pouquinho sobre perfeccionismo. Perfeccionismo também é uma forma de a gente se auto-sabotar. Por isso que o Ikigai, a gente trabalha essa questão dos pontos fortes, e esses pontos fortes não precisa ser aquele ponto, mas o que contribui. Vamos refletir aqui numa frase, nesse capítulo, que chama Cultivando a Autocompaixão, tá? Do livro da Arte da Imperfeição. Inclusive, a gente vai deixar o link dessa obra aqui, A Arte da Imperfeição, da Brené Brown, para você também conhecer um pouco mais, né? Ter mais acesso aí. O que é realmente difícil e realmente espantoso é desistir de ser perfeito e começar o trabalho de ser você mesmo. Por isso que a gente começou o bate-papo com as ilhas de realização, né? Que está na obra da minha obra, O Código da Produtividade, que é o e-book. Porque as ilhas de realização, todos nós temos a ilha de realização para sermos nós mesmos. Mas vamos continuar a conversa aqui com a Brené Brown. Ela é genial. Ela escreve assim: perfeccionismo é a crença de que se nossa vida, né? Olha só, se nossa vida, se nossa aparência e se nossa atitude forem perfeitas, conseguiremos minimizar ou evitar a dor da culpa, da crítica e da vergonha. É um escudo. Perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas, pesado, né? Que carregamos conosco, pensando que irá nos proteger, quando, na verdade, é o que nos impede de decolar. Perfeccionismo não é aperfeiçoamento pessoal. Perfeccionismo é, em sua essência, a tentativa de conquistar aprovação e aceitação,
A maioria dos perfeccionistas foi criada com elogio por realizações e desempenhos, notas, boas maneiras, obediência às regras, agradar as pessoas, aparência, esporte. Em algum lugar, ao longo do caminho, adotamos uma crença perigosa e debilitante. Sou o que realizo e quão bem o realizo. Agradar, realizar, aperfeiçoar. Esforço saudável é focado na pessoa, como eu posso melhorar. Então, feedback em cima do esforço, com base no esforço. Perfeccionismo é focado nos outros, o que eles vão pensar. O que eles vão pensar se eu fizer isso? O que eu vou pensar? Eu passei por isso, eu passo por isso, eu falo isso e eu compartilho com vocês, porque a gente sempre toma o remédio antes. No voluntariado eu sempre falo isso, né, para as pessoas. Nossa, você... Eu falei, olha, eu tomei o remédio antes, seja do Evangelho de Jesus, seja das ferramentas da psicologia positiva, as ferramentas da programação neurolinguística, as ferramentas da hemotologia do professor Luiz Machado, das ferramentas da inteligência emocional, de todas das ferramentas do mapeamento comportamental DISC, que também a gente compartilha no e-book do Código da Produtividade, né? Então a gente vai observando essas reflexões de o quanto que a gente pode quando a gente se autovalida. E é por conta disto que a professora Carol Dweck, da Psicologia Positiva, sim, da obra Mindset, né, do modelo mental, o feedback tem que ser trabalhado no esforço da pessoa, né, do esforço. Por isso que o modelo mental de crescimento, que é a questão do modelo mental de crescimento versus modelo mental que é do processo que não tem o crescimento, né? Que é aquela questão fixa, modelo mental fixo e o modelo mental de crescimento. O modelo mental de crescimento, o feedback é em cima do processo do esforço, a tríade, né? Esforço, ressignificar e aprendizagem contínua. Vamos lá. Quando a gente tem essa questão de interromper o nosso processo de vitimização, do processo do processo de autossabotagem, é trazer para nós o quanto que é importante e quanto que foi, olha para o seu espelho de retrovisor, o quanto você se esforçou, né? O quanto que você praticou isso. A questão de ressignificar situações que a gente tem, nada da vida tem significado, a não ser o significado que você dá para as coisas. Vamos repetir? Nada da vida tem a ver, sabe, com o significado dos outros. É o seu significado. Por isso que a Brené Brown comenta que é nesse momento que é importante você trabalhar de fato, né? E normalmente é importante você ter esse esforço saudável. Esforço saudável, a nomenclatura que a Brené Brown compartilha aqui. Então, a gente observar que, tanto para superar o perfeccionismo, precisamos ser capazes de reconhecer nossas vulnerabilidades. Vem cá, vulnerabilidade, fala assim, não, eu sou fraco. Não. Vulnerabilidade é você fazer algo sem ter a certeza que vai dar certo, mas você está se esforçando para tal. Então, o esforço é muito importante, tá? Muito importante. Vulnerabilidade ao sentimento universal de vergonha, crítica e culpa. Pessoal, é um sentimento universal. Eu sinto vergonha, eu sinto culpa, eu sinto crítica, né, o impacto da crítica, mas é importante desenvolver resiliência à vergonha e praticar autocompaixão, autovalidação. Quando nos tornamos mais amorosos e compassivos conosco e começamos a praticar resiliência à vergonha, podemos aceitar nossas imperfeições. É no processo de aceitar nossas imperfeições que descobrimos nossos verdadeiros dons, coragem, compaixão e conexão. Então, coragem, conexão e compaixão. E ela faz a reflexão, a professora Brené Brown. Comecei a trabalhar meu perfeccionismo, uma partícula complicada por vez. Por isso que no Ikigai, Keimoji, na obra, né, do Ikigai, são 5 passos, e o primeiro passo é comece pequeno, comece por processos, né? É assim, não subestime o que você pode fazer em 10 anos, mas não subestime o que você pode fazer em 1 ano. Às vezes a gente quer fazer, não, eu vou fazer, e já, tá? A transição ela tem que ser
com processos. Ao fazer isso, continua Brené Brown aqui na obra Arte da Imperfeição. Ao fazer isso, eu olhei porque eu falava a arte de ser imperfeito, é a arte da imperfeição. Ao fazer isso, finalmente compreendi na própria pele, a professora falando, a diferença entre perfeccionismo e realização saudável. Analisar nossos medos e mudar a forma como falamos conosco são duas medidas essenciais para superar o perfeccionismo. Por isso que o maior inimigo está dentro da gente. Por isso que é um processo de autossabotagem. Por conta disso, quando a gente trabalha o processo do Ikigai, já faz assim, peraí, o que você realmente tem de pontos fortes, o que você ama fazer, onde você tem um processo de reconhecimento, né? E quais são os seus diálogos internos. Então, olha aqui, e ela fala aqui, uma conversa, então ela fala assim, a forma como nós falamos, porque a gente tem que trazer o controle pra gente, né? Sempre nas sessões de mentoria eu falo assim, coloca foco naquilo que você pode controlar, que você tem controle em você, não na temperatura, no humor dos outros, no trânsito e tudo isso. Então, assim, o perfeccionismo fala, nada me serve, sou gorda e feia, estou com vergonha da minha aparência, preciso ser diferente do que sou agora para merecer amor e perfeccionismo. E aí o esforço saudável, por isso que a palavra esforço, ele é muito importante. Se você tem filho ou filha, ou educador, educadora, valorize o esforço da pessoa, valorize o esforço. Por quê? Porque aí cria um mindset de crescimento para qualquer momento da vida dessa pessoa, ela vai se esforçar. É diferente de você dar o foco só na realização ou naquele talento, que muitas vezes ela fica paralisado porque sempre recebeu os feedbacks positivos e aí ingressa em um local onde tem pessoas muito mais talentosas e aí fica retraída e não tem a oportunidade de experimentar, né, das três questões importantes: coragem, compaixão e conexão. Quer um exemplo? Eu tive recentemente no interior e fui fazer várias palestras e uma das professoras que estavam lá, uma das coordenadoras, ela comentou isso, falou assim, olha, Bueno, o que você falou tem muito a ver com uma das alunas, né, uma das melhores alunas da cidade, sempre despontou, foi para a capital estudar numa das melhores universidades do Brasil, e quando ela chegou, ela tinha pessoas, que foi o depoimento que essa aluna deu depois que ela foi visitar a professora e voltou para a cidade, falou, nossa, lá eu encontrei pessoas que são melhores do que eu, têm informações não sei o quê, já foram para outros, experiências, e ela se retraiu. E aí depois ela teve foi buscar ajuda, auxílio, né? Nesse momento é importante buscar auxílios de profissionais, né? De terapia, psicólogos, psicanalistas, tal. Foi buscar todo esse processo e também teve a mentoria dessa professora, que a professora falou que ela sempre teve só feedbacks, né? Nos seus talentos, nas suas realizações. E foi quando ela começou a mudar o mindset, o modelo mental para o esforço. Vamos lá, vamos para a frase da conversa, né, interna do esforço saudável. Eu quero ser assim, quero me sentir melhor e ser mais saudável. A balança não determina se vou ser amada e aceita. Se eu acreditar que sou digna de amor e respeito agora, vou trazer coragem, compaixão e conexão. Os 3 Cs, né? Vamos lá. Coragem, compaixão e conexão para a minha vida. Quero fazer isso, eu posso fazer isso. Então, aqui a gente está falando de autossabotagem, então esse momento, e aqui é uma frase genial, o momento de autocompaixão, que está aqui, que é de Christopher Germer. Um momento de autocompaixão pode mudar todo o seu dia. Uma série desses momentos pode mudar o curso da sua vida. Então, como você pode começar agora para ter autocompaixão com você, coragem, conexão com os seus talentos e pontos fortes, conexão com o que você ama fazer, conexão onde você é reconhecido e remunerado, conexão como você pode fazer diferença para o mundo, vivendo, sentindo o seu sentido. Ou seja, a vida é muito breve para não ter sentido, a vida é muito bela para não ser sentida.